E aí pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Matheus Navarro e eu peço que antes, como sempre, você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e se você gostar desse vídeo, claro, deixe o like. Isso ajuda o canal, por isso que eu tenho que pedir isso sempre. Então vamos lá, vamos ao assunto do vídeo. Como vocês já viram aí no título do vídeo, Leia a Vida dos Santos. Eu resolvi fazer esse vídeo por alguns motivos. Primeiro, porque eu há pouco tempo li esse livro aqui, dos escritos de Santo Inácio de Loyola. Talvez alguns de vocês já conhecem. Esse aqui é o Relato do Peregrino. Tem vários livros assim dos escritos. Esse é o Relato do Peregrino. E esse vídeo despertou essa vontade de compartilhar isso com vocês. Por que ler a Vida dos Santos? O que eu posso resumir é que os santos nos ensinam a ser pessoas melhores, a ser pessoas cristãs de fato, porque os santos foram as pessoas que mais conseguiram se assemelhar ou chegar perto do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Próximo da perfeição. Lembra daquela leitura lá que fala do jovem rico, que quando ele chega para Deus e pergunta o que ele tem que fazer para entrar no reino dos céus, e Deus responde que ele tem que cumprir os mandamentos. Ele fala, isso eu já faço, meu Senhor. Aí ele, se quer, e aí Deus olhou para ele com amor e disse, se queres ser perfeito, vai lá, vende tudo e dá aos pobres. Ou seja, o que ele disse nessa passagem? Primeiro que ele já estava salvo, porque ele cumpriu os mandamentos. Nisso ele estava salvo, mas o que faltava para ele? Faltava fazer algo que não estava nos mandamentos, algo que ele não era obrigado a fazer, que era isso que faltava para ele ser perfeito. Os santos são esses, aquele que faz algo a mais. Esses são os santos. Se você ler a vida dos santos, você vai ver isso. Isso é feito como? Exclusivamente por amor. O santo não é aquele que não peca, não é aquele que é perfeitinho, etc e tal, que reza, que vai à missa, que tal. Pode ter gente que faz tudo isso, mas ainda assim não é santo. Santo é aquele que ama verdadeiramente. E assim como o Santo Inácio de Loyola, se você leu a história dos santos, você vai perceber isso. Aqui no caso de Santo Inácio, o que a gente pode perceber é que a primeira mensagem, seja forte. O cristão, quem é cristão aqui sabe que o cristão tem que ser forte, tem que ser homem de verdade, tem que ser mulher de verdade. Uma mulher que vê a história de Santa Mônica, de Joana d'Arc, de Santa Teresinha, do Menino Jesus, de Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja. A mulher que vê uma história dessas mulheres não quer ser que nenhuma outra mulher. Foram mulheres realmente virtuosas. E aqui Santo Inácio mostra que com ele não foi diferente. Homem forte, desde sempre. Antes dele ser cristão e tal, antes da sua conversão, Santo Inácio de Loyola estava na fortaleza de Pamplona, que estava sendo atacada pelos franceses, né, na época do conflito. E aí os franceses atiraram com bombas de canhão e ele foi atingido por uma dessas balas, né, que destruiu a perna direita dele. Destroçou e feriu parte da outra perna. E aí os franceses tomaram lá a fortaleza deles e levaram eles para tratamento, no hospital. Chegando lá, viram que a perna dele tinha sido juntada errada, e aí estava meio que deformada. E aí falaram para ele que se quisesse que ele corrigisse isso, teria que quebrar a perna dele novamente. E ele, faça isso. Sem anestesia, sem nada. A única coisa que conta aqui no relato, a única expressão de dor que Inácio teve foi cerrar os punhos, só. Não fazia nem cara feia. Então desde sempre, antes de se converter, Santo Inácio de Loyola era um cara forte, muito forte, já expressava isso. E depois de santo isso não mudou. Nessa época, depois que quebraram a perna dele novamente, ele foi para o hospital. Quando ficou bom, ele viu que estava deformado ali perto do tornozelo dele, como se tivesse um osso assim saliente, né? E ele não podia calçar as botas que ele achava tão bonitas. Ele era um cara muito vaidoso, né? E isso para ele foi terrível. Ele não poder usar botas e se vestir bem do jeito que ele queria.
Então ele falou, serra esse negócio, bora, ajeita. E foi uma carnicina total. O cara, do mesmo jeito, sem anestesia, sem nada, aguentou tudo firme. Então o Santo Inácio de Loyola estava lá, enfermo, no hospital, e ficou por meses. E ele gostava de ler alguns contos totalmente pagãos, né? De guerreiros que namoravam princesas e tal. E com isso ele sonhava com esses contos. Sonhava em ser um grande soldado, um cavaleiro e tal, e namorar grandes princesas, o que para ele na época era algo meio que impossível. E no hospital ele pediu para ler esses livros. Não tinha, o que deram para ele? Um livro sobre a história de Cristo, da vida de Cristo, e um livro sobre a história da vida dos santos. E isso o fez se converter. Ele se converteu através desses livros. Isso foi o início, né? Ele começou sua conversão. Assim como muitos santos converteram outros santos. Não é que aqui, como nossos amigos protestantes nos acusam muitas vezes, infelizmente é uma acusação por falta de conhecimento, por ignorância. Ou até mesmo temos santos como um Deus, né? E adoramos os santos. Não é isso. Os santos, pelo contrário, nos ensinam, nos ajudam a amar a Deus. Quando a gente olha por um santo desse aqui, a história de Santo Inácio de Loyola, você vê como o Santo Inácio amava com todas as forças e tinha fé, não tinha medo, era destemido de servir ao Senhor. Você sente, você sente vontade também de servir e amar ao Senhor, assim como ele. E foi o que aconteceu com ele mesmo. Quando ele lendo a vida de São Francisco e tal, e ele já era viajador nas histórias, ele começou a viajar nas histórias dos santos e queria ser como os santos agora, e não mais como aqueles cavaleiros, não mais aquele namorar princesas e etc. Ele queria ser como os santos, amar a Deus assim como os santos que ele lia amavam também a Deus. E aqui conta que ele, em alguns momentos, ele ia tomar algumas atitudes, né? Ou então via a história dos santos e falava assim: poxa, eu tenho que ser que nem São Francisco, eu tenho que ser que nem ele. Eu vou me esforçar para fazer o que ele fez, né? Para poder amar a Deus assim como ele amou. E isso ajudou a se converter. E essa coragem, essa fé, só foi aumentando ao longo da vida de Santo Inácio de Loyola. Tem coisa aqui que a gente olha que até parece absurdo, né? Outra vez, quando ele estava doente, por exemplo, ele começou a pensar, quando estava doente, que ele era um justo, né? Que ele fosse morrer, que era um cara justo. E isso tirava da sua natureza, né, de pecador e da sua humildade. Então ele disse que ele começou a gritar para as senhoras que ajudavam ele lá, a dizer que quando ele estivesse doente de novo, perto de morrer, que chegassem para ele e gritassem com a voz forte assim: pecador, essa palavra, pecador, para que ele entendesse quem ele era e chegasse com humildade lá na outra vida, né? É aquela história, por exemplo, diz que o melhor atleta é aquele que acha que é o pior, porque é aquele que treina mais. Todo o tempo ele acha que ele é o pior atleta, ele é aquele que treina mais. O santo também é aquele que se acha o maior pecador, porque assim ele busca a conversão o tempo todo e não se acomoda, né? Claro que isso vem da graça, vem de muita oração. Santo Inácio orava pra caramba. Mas além da graça, a graça desperta a nossa vontade, né? Em outro momento aqui de fé que demonstra Santo Inácio de Loyola, uma vez que ele estava preso, né? Aí um amigo dele, padre, chegou perguntando como é que ele estava na prisão, como ele se passava na prisão, assim com um ar de pena, de tristeza e tal. Aí ele responde assim: eu vos responderei o que hoje respondi a uma senhora que tinha palavras de compaixão, vendo-me preso. Eu lhes disse: mostrais assim que não desejais ser presa por amor de Deus. Que grande mal vos parece haver em estar presa? Pois bem, eu vos digo que não existem em Salamanca tantos grilhões e correntes que eu não desejo por amor de Deus. Olha só quanto amor esse cara tem por Deus. Para ele era tranquilo, já que ele estava preso por causa de falar de Deus, de servir a Deus nas perseguições e tal. Para ele isso era ótimo, era perfeito e não existiam murmurações ali. Quem tem uma fé dessa? É muito difícil. Então por isso que ler a vida dos santos é muito importante. Porque a gente vê que isso aqui é possível, ainda mais nos nossos dias de hoje, que a gente vê que, sei lá, existem tantos deuses aí, parece que os bárbaros de hoje, né? A gente vê que os bárbaros que eram pagãos ou eram politeístas. Hoje em dia a gente tem muitos deuses também, nos empurram na cabeça de servir a vários deuses, principalmente o deus do dinheiro.
E a vida dos santos nos mostra que é possível ser santo assim, é possível amar a Deus. Então é isso, fica a minha dica aí do vídeo de hoje, é esse livro aqui de Santo Inácio de Loyola. Sempre que eu ler um livro interessante eu vou compartilhar aqui com vocês. Se você também tem um livro para me indicar, pode comentar que eu aceito, eu gosto. E deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, abraço.